Eu quero, antes de mais nada, agradecer à senadora Fátima Bezerra por ter garantido a nossa permuta, vez que tenho reunião em seguida. Mas, aliás, hoje nós estamos indo para a cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, onde estarei com a senadora Fátima e outras parlamentares numa atividade envolvendo as mulheres naquele estado. Então, ficamos muito felizes, senadora Fátima, de poder participar desse evento e certamente semana que vem, tanto eu quanto Vossa Excelência, nós estaremos aqui prestando conta das nossas atividades naquele estado, naquela capital. Mas, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, antes de iniciar o tema que me traz à tribuna, infelizmente não mais o senador João Alberto está dirigindo a sessão, mas quero dizer que acabei de tomar conhecimento de que estaria ou está ainda, não tenho certeza absoluta, mas estaria, pelo menos, sendo veiculado um vídeo pela internet, por várias páginas da internet, um vídeo dizendo que eu estaria assustada com a presença de militares aqui no plenário do Senado Federal. E diz que colocaram, eu não assisti ainda, mas fizeram uma montagem grotesca do vídeo, mostrando partes de minha fala e imagens dos militares que aqui estavam no dia de ontem e, de fato, estiveram aqui participando e assistindo boa parte da sessão. Veja, em alguns desses sites que divulgaram essa matéria, mentirosa, manipulada, eles chegaram a dizer o seguinte: sem qualquer aviso prévio, Exército começa a fiscalizar senadores em Brasília. Aí o Exército começa a fiscalizar senadores em Brasília. Aí diz uma cena incomum, aconteceu nessa sexta-feira no plenário do Congresso. Aí segue citando, dizendo que eles aqui chegaram sem nenhuma comunicação e aqui estavam para fiscalizar e que eu teria ficado assustada com aquele episódio, com aquele ato. Mas, senhor presidente, ainda nesse exato momento em que tomei conhecimento disso, tomei conhecimento de uma matéria que foi publicado pelo G1, dando conta de que essas publicações são falsas. E isso fruto já de uma sessão que foi inaugurada pelo site G1, que é conhecida como É ou Não É, uma sessão de fact-checking, que tem como objetivo conferir os discursos de políticos, assim como atestar a veracidade de matérias que estão sendo noticiadas pela internet. Ou seja, o próprio G1 relata esse fato e coloca um carimbo bem grande dizendo não é verdade, isso é fake news. Ou seja, a informação que foi replicada, e aqui o G1 cita quais os sites estariam replicando essa informação falsa, como o site Notícias Brasil Online, Jornal da Cidade Online, e complementando que também outros sites oficiais chegaram ao local e chegaram também a replicar, a distribuir essa matéria. E o próprio G1 dá conta de relatar o que de fato aconteceu ontem. Ontem, quando não apenas eu, mas vários outros colegas senadores ocupavam a tribuna, chegou neste plenário um grupo de militares que estudantes do alto comando da Escola Superior de Guerra e da Escola de Guerra Naval, assim como da Escola do Comando do Estado-Maior do Exército. E vieram fazer uma visita ao Congresso Nacional e também ao plenário do Senado Federal. Foi o próprio senador João Alberto que, em determinado momento, apresentou o grupo, fez o registro da presença do grupo. E isso se transforma transformado uma atividade corriqueira, comum acontecer no Parlamento brasileiro, transformado por alguns sites inescrupulosos e, muito mais do que isso, mentirosos, criminosos, como
uma possível fiscalização das Forças Armadas no Senado e que isso teria isso teria feito com que eu manifestasse uma preocupação profunda. Mas eu utilizo e cito isso aqui deste plenário porque faço questão de mostrar a que a população brasileira está sujeita, senadora Ângela Portela, porque infelizmente não é uma, não são duas, nem três mentiras, vídeos que são manipulados e espalhados pelo Brasil afora, com o único objetivo de denegrir a imagem daqueles que têm vida pública, não é? Então, creio que esse é um bom exemplo, um exemplo que o G1 desmascarou imediatamente esses sites que tiveram a ousadia de publicar tamanha barbaridade. Mas, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu volto a abordar o fato de que no dia de ontem Michel Temer fez um balanço dos seus 2 anos de governo. E senador Lindbergh disse que iria editar ou teria editado uma cartilha que iria distribuir amplamente. Eu estou desde ontem atrás dessa cartilha do Michel Temer e ainda não tive acesso. Então fica aqui um recado e um pedido público. Certamente alguém da Presidência da República está nesse momento assistindo a sessão do Senado Federal. Então que nos envie essa cartilha onde Michel Temer faz o balanço dos 2 anos do seu mandato, que envie ao plenário do Senado e que possa colocar na bancada de cada senador e cada senadora essa avaliação feita por Michel Temer. Acho que dificilmente eles farão. Por quê? Porque se for no mesmo caminho, no mesmo rumo do artigo escrito por Michel Temer e publicado no dia de ontem no jornal Folha de São Paulo, eles não terão a coragem de colocar números no papel, porque do início ao fim do artigo é uma mentira em cima da outra. Michel Temer, por exemplo, se vangloria de que no seu período o número de empregos aumentou, que agora sim a palavra antes era emprego, agora a palavra é trabalho, que estão sendo gerados novos postos de trabalho no Brasil. Veja, nós estamos aqui com os dados oficiais do IBGE, que mostram o quanto o desemprego vem crescendo nesses últimos meses. Mas o que é pior ainda, vem crescendo principalmente após a aprovação da reforma trabalhista. Senador que dirige a sessão nesse momento foi um dos senadores que mais subiu à tribuna para defender a reforma trabalhista e para dizer que essa reforma trabalhista geraria milhares e milhares de empregos no Brasil, de que essa era a reforma da modernidade, essa era a reforma que não apenas geraria mais empregos para trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, mas também geraria mais recursos para o Estado brasileiro, faria com que aumentassem o nível e o grau de produtividade. O senador que nos dirige nesse momento foi um dos que mais falou, era um dos mais ardorosos defensores da aprovação da reforma trabalhista, aliás, um dos tantos que foram enganados por Michel Temer, porque assinaram um acordo com Michel Temer, dizendo que haveria mudanças em pontos da reforma trabalhista de 2 formas, através de vetos e através de medida provisória. Nenhum veto foi feito à lei aprovada pelo Congresso Nacional. Ela foi sancionada integralmente, sem que nenhum veto tivesse acontecido. E a medida provisória que Michel Temer editou foi apenas para inglês ver, porque era tudo jogo de carta marcada, tudo jogo combinado entre o Parlamento e o presidente da República, que, aliás, deve a sua eleição não ao povo brasileiro, mas deve a sua eleição ao Parlamento. E não só deve a sua eleição, deve a sua manutenção no poder à Câmara dos Deputados, que por 2 vezes teve a oportunidade de afastar Michel Temer para que ele pudesse responder a processos de denúncias graves de corrupção, mas manteve esse cidadão no poder. Mas, enfim, então, primeiro quero dizer, estamos aguardando a cartilha do balanço dos 2 anos. Segundo, hoje foi publicado pela manhã um outro dado muito importante do Banco Central, que é o IBC-BR, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central. Esse índice que é considerado pelo mercado como uma prévia do PIB. E veja o que aconteceu, o PIB encolheu. Lá no artigo ele diz que o PIB vem crescendo.
que a economia do Brasil vem sendo revitalizada. Está aqui, ó, hoje o Banco Central divulga o IBC-BR. O PIB caiu em 0,13% nesse primeiro trimestre deste ano de 2018. Então, essa é a política. Esse é o resultado da política. Primeiro, a geração de desemprego, a diminuição da capacidade do nível de produtividade no Brasil, uns 2 minutos eu concluo, nobre senador, se Vossa Excelência me permitir. A diminuição da arrecadação. Olha aqui, a própria tabela do Ministério do Trabalho e Emprego, que mostra o nível do FGTS, de saques do FGTS, mostram o quanto vem crescendo os saques no FGTS. Vem crescendo por quê? Por conta das demissões. Por conta das demissões. E vejam, eles colocaram nessa reforma trabalhista, inventaram a tal da demissão consensual. Eu nunca vi, senadora Fátima, demissão consensual. Mas a nova lei trabalhista no Brasil, ela prevê isso, demissão consensual. O que significa isso, em outras palavras? O patrão obriga o empregado a assinar a demissão consensual. E quando ele assina isso, ele já perde de cara todos os direitos, a metade dos direitos que teriam se... Senador Ricardo Ferraz está muito rigoroso. Mas não tem problema, não. Eu concluo nesse minuto. E senador, também... rigor não é meu. Além de... do regimento, já concedi 2 minutos à senadora. Esse é o segundo minuto que Vossa Excelência me concede. Todos nós aqui precisamos estar submetidos ou subordinados ao regimento. Mas a palavra de Vossa Excelência. Perdão. Obrigada. Então, veja, perde, se houver o acordo consensual, perde de cara 50% dos direitos que teria se fosse demitido. E mais, abre mão do seguro-desemprego. E o que é que diz a reforma trabalhista? Não precisa de seguro-desemprego, porque ele vai poder sacar o FGTS. Veja, é essa reforma trabalhista que aprovaram aqui, que disseram que geraria emprego, geraria salário, e está acontecendo exatamente o inverso. Está trazendo a desgraça para trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Mas eu concluo dizendo, senhor Michel Temer, envie para o Senado Federal a cartilha onde o senhor faz o balanço dos 2 anos.